tarde a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente tem o prazer hoje de receber aqui, nessa edição do Encontros em Design Contemporâneo, a Raquel Noronha, que muito nos honra com a sua participação. É uma pessoa super ativa na área do design, e eu vou ler para vocês a mini biografia dela, muito rapidamente, para dar espaço principalmente para a palestra, né, que ela vem apresentar. Então, super grata, Raquel, é uma honra, é um prazer mesmo te receber aqui, também um prazer em receber a todos. E a Raquel, então, é designer, formada pela ESD, no Rio de Janeiro, mestre e doutora em Ciências Sociais, pela Estadual também, UERJ, né, do Rio de Janeiro, professora adjunta na Universidade Federal do Maranhão, onde integra o programa de pós-graduação em design, e agora coordena o programa de pós-graduação em design, né, Raquel? Também, além disso, ela é líder do Núcleo de Pesquisas e Inovação em Design e Antropologia, que é o NIDA, né, um grupo, então, validado pelo CNPq também, desenvolve pesquisas na área de design participativo, relação design e materiais e artesanato, design e antropologia, design e questão de gênero, e questões de gênero, né, visando a autonomia e a colonização do design. Raquel hoje vem, então, nos apresentar a palestra que chama-se Construindo Espaços de Diálogo, as abordagens do Design Anthropology. Obrigada, Raquel, seja muito bem-vinda, sinta-se aplaudida aqui na distância, e nós queremos te ouvir, por favor, a fala é toda sua. Muito obrigada, viu? Primeiro, eu queria agradecer a Mônica e a toda a equipe, né, pela organização do evento, pelo convite e a oportunidade de trocar com vocês todos esse conhecimento, né, que a gente vem construindo colaborativamente, como vocês vão poder perceber, né, ao longo da apresentação. Primeiro contextualizar um pouquinho, né, eu vou direto para a apresentação, porque tem bastante imagens, dá para a gente ir falando, né, junto com essas imagens, elas são bastante representativas. Só para a informação de vocês sobre o processo, né, como eu vou desenvolver o processo dessa fala, eu vou fazer a apresentação bem curta, talvez nem tanto, que eu acabo falando demais, mas a gente vai falar um pouquinho sobre design anthropology, né, como se constitui essa relação de design e da antropologia, que já não é uma relação nova, né, ela já vem há bastante tempo. Existe um entrelaçamento desses dois campos de saberes. Eu vou falar um pouquinho sobre as práticas de correspondência, que é a forma como a gente vem pensando, né, o design por meio da antropologia, e também, depois a gente vai falar sobre esses espaços de diálogo, o que são esses espaços de diálogo, como eles se constituem, né, e trazendo depois alguns exemplos práticos, né, de situações de pesquisa, tanto de projetos de pesquisa lá do NIDA, quanto 2 ou 3 experiências de mestrandos lá do programa de pós-graduação em design, da UFMA, do qual eu sou integrante, né, como a Mônica falou no início. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho lá na UFMA. Raquel, eu vou desligar minha câmera, mas eu estou aqui, tá? Assim a gente fica focado só em você, tá bom? E depois os comentários, as perguntas, eu te falo o que vier pelo chat, ou as pessoas ligam suas câmeras e fazem diretamente, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, então. Obrigada a você. Então, construindo espaços de diálogo, né? Abordagens de design anthropology, falando a partir do NIDA, que é um grupo de pesquisa que formalmente existe desde 2015, mas a gente já vem desde 2009, né, fazendo pesquisas no âmbito da cultura popular, do imaginário, da construção da identidade cultural no Maranhão. Eu sou uma carioca emaranhada, já tem 17 anos que eu estou por lá, e já me considero maranhense de coração. Então,
considero, né, essa potencialidade de um estado tão pobre como o Maranhão, mas tão rico culturalmente, né, um campo muito fértil para a gente pensar essas questões, né, do design em relação com a antropologia e especialmente os processos de inovação pautados em tecnologias regionais. Até evito falar um pouquinho do conceito de tecnologia social, né, porque toda tecnologia é social, então é só uma forma mesmo de hierarquizar o conhecimento. Como a gente fala, a partir dessa perspectiva decolonial, o que a gente menos quer é criar hierarquias, né, de saberes e de conhecimentos. Então, esse é o NIDA, tem aí um pessoal que já, praticamente todo mundo aí já bateu suas asas, todo mundo, como a gente só tem mestrado na UFMA, a passagem dos alunos é sempre muito rápida, né? Então, fica todo mundo lá no grupo de WhatsApp, todo mundo vai acumulando lá no NIDA, ficando, mas realmente eles acabam ficando, né, ou a graduação e durante o mestrado, mas em breve tenho certeza que a gente vai ter um doutorado e ter essa permanência maior, o aprofundamento das pesquisas. Essa relação, né, ela do design com a antropologia, ela não é nova, né, a gente tem momentos de aproximação em que há uma sobreposição, uma preponderância de um campo sobre o outro, né, e isso vai alternando, não acontece num período específico de tempo, né, isso acontece lá atrás, depois passa para uma outra relação, e o que a gente vem apresentar mesmo é essa relação do design com a antropologia, né, design com a antropologia no sentido de se constituírem mutuamente como um novo campo, e não uma relação em que a antropologia se vale de conhecimentos sobre o design, ou o design se vale de conhecimentos da antropologia. Né, a gente tem aqui nessa relação em que tem menos design e mais antropologia, né, que é o caso em que a antropologia se vale do conhecimento do campo do design, enquanto o design nem era design ainda, mas quando se constituía como cultura material, né, como artesanato, e aí a gente tem a influência da arqueologia nessa relação, né, como os artefatos contam a história de uma civilização, de uma cultura, e a antropologia se valendo dessa cultura material para se constituir enquanto campo, enquanto antropologia. E a gente tem, né, isso lá atrás, né, no final do século XIX, início do século XX, a gente também tem, a partir da década de 1980, uma virada, né, que é chamada material turn na antropologia, virada material, em que esses estudos, né, sobre cultura material, eles voltam à tona no campo da antropologia, e os artefatos, as coisas, as práticas, os saberes, os processos produtivos voltam a ser tema de importância dentro da antropologia, né, então a gente também tem uma antropologia das coisas. E aí a gente tem exemplos, né, dessa preponderância da antropologia sobre o design. Por outro lado, a gente também tem momentos em que o design se apropria de métodos e abordagens teóricas da antropologia, e a gente tem isso especificamente na relação com a economia, né, desde o final da década de 50, existe um interesse, né, por meio da antropometria, né, o design se aproxima da antropologia, e aí a gente tem, né, a partir da década de 1990, os anos 2000, a gente tem uma grande incidência de processos de etnografia aplicada ao design, a etnografia sendo, vamos dizer, a forma principal de expressão da antropologia, que se caracteriza pela pesquisa de campo, vamos dizer que seria o coração da antropologia, né? É como a antropologia se materializa, que é uma atividade extremamente prática, né? A ida ao campo, para conhecer outras culturas, para se aprofundar num conhecimento teórico a partir da prática, a partir da vivência daquela experiência. Então, essa é uma prática da antropologia que foi apropriada no campo do design, especificamente no contexto, né, de user experience, design centrado no usuário, né, tudo isso buscando entendimento de como as pessoas usam, como as pessoas consomem, como as pessoas manipulam, como entendem, né, a vida material, a relação com as coisas, com os artefatos. Então, tudo isso foi pensado a partir, né, dessa apropriação do método da antropologia pelo design. A gente tem vários exemplos, especificamente na Califórnia, né, no Vale do Silício, né, das experiências das empresas de tecnologia aplicando, né, a etnografia ao processo de design.
E aí chega até o cúmulo, né, que para a antropologia é, vamos dizer assim, é uma agressão utilizar essa expressão, etnografia rápida, porque etnografia não tem nada de rápido, nada de efêmero. Então, a etnografia rápida é quase um sacrilégio para o campo da antropologia, mas a gente vê isso sendo realizado no campo do design. Até a gente chegar nesse conceito, né, que, na verdade, não existe um conceito fechado e definido sobre o que é design anthropology. A gente tem muitas conversas, discussões sobre esse termo propriamente dito, né, design anthropology, não ser traduzido para o português, porque, na verdade, existe um problema de tradução aí, porque quando a gente fala design anthropology, a gente está tratando da noção de projeto, não necessariamente do campo do design, né, que é uma questão do inglês. Quando a gente traduz para o português, fica, obviamente, o campo do design. O que para a gente não é de todo mal, é uma coincidência que eu acho que tem seu lado positivo para nós de língua portuguesa. Né, a gente já teve oportunidade, eu e a Zoe Anastassak, a gente já teve oportunidade de discutir essa questão da nomenclatura, tanto com o Tim Ingold, antropólogo, que pauta muitas das nossas reflexões sobre essa questão, e também em Portugal, né, de ter debate com professores de Portugal, né, que são muito aguerridos nessa questão da língua, né. Eu já tenho uma visão um pouco mais decolonial, acho que tanto inglês quanto português são línguas totalmente coloniais para a gente, então não vejo muita diferença em ser inglês e ser em português. Se fosse para ser, né, autóctone mesmo, a gente ia ter que ir para o Canela, para o Cricati, para o Tupi-Guarani, para as outras nomenclaturas que são as nossas, de fato. Então, sinceramente, não é uma questão que me incomoda profundamente, não. Então, o design anthropology, ele se constitui, né, como um subcampo, né, entre o design e a antropologia. E os dois campos de saberes, eles ficam numa relação de simbiose, né, de uma inter-relação em que que pode haver uma variação momentânea em que as técnicas e métodos de um lado se sobressaem, mas a partir de toda a literatura que pauta, né, o desenvolvimento desse subcampo, o que eu trago de síntese é uma forma, né, de trazer a antropologia para um engajamento prático, já que, apesar da etnografia ser algo totalmente prático, né, de campo, a finalização da antropologia é um processo descritivo, uma descrição, é um texto. Né? Então, existe uma falta de engajamento da antropologia nesse sentido. E, por outro lado, o design se constituiu, principalmente no Brasil, a partir de um viés muito técnico, né, que foi aquilo que nos foi legado pelas escolas alemãs, né, fazer design de uma forma crítica e significativa, né, que é o que vai derivar, né, em todas essas práticas e reflexões decoloniais, design autônomo, né, então, esse casamento do design com a antropologia, eu vejo de uma forma que potencializa ambos os campos. Então, a gente não consigo, e tenho discutido bastante isso aqui no NIDA, sobre essa questão de design anthropology como método, né? Eu não vejo design anthropology como método de pesquisa, mais como uma filosofia, né? Uma abordagem com características, com princípios, para se realizar um processo ou de antropologia ou de design, né? Dependendo do campo onde ele vai ser dialogado. Como eu tenho essa formação tanto em design como em ciências sociais, antropologia, eu me vejo nos dois campos, né, trabalhando com as duas abordagens ao mesmo tempo. E aqui a gente, quando esteve em Aberdeen com o Tim Ingold, eu e Zoe, a Cris, que está aqui presente também, esteve lá com a gente nesse momento, que é Maria Cristina Barra, a gente entrevistou o Tim Ingold, né, e aí ele refletiu muito, né, sobre a visão dele como antropólogo, sobre o que é o campo do design e como ele pode ser visto, né. E aí ele vai falar que a visão dele sobre design é justamente, vai contra uma visão tradicional de design, que não é muito menos sobre fechar, né, sobre encerrar um processo criativo num objeto, num artefato, mas sobre abrir reflexões, né, a partir de uma postura experimental e especulativa,
né? Então, isso dialoga bastante com o que a gente vem pensando e fazendo lá no NIDA. Aqui eu apresento alguns livros, né? O Design Anthropology, ele se constituiu, né, como campo a partir da escrita de coletâneas, né, da produção de livros coletivos de diversos pesquisadores que estavam pensando nessa confluência. Então, a gente tem textos de antropólogos, de designers e já de designers antropólogos, né, que foi uma formação que veio ao longo do tempo, vamos dizer assim, sobressaindo e ficando evidente a relação. Quando eu fui fazer doutorado em antropologia, eu já tinha feito mestrado, né, mas mestrado ninguém falou nada, mas quando eu fui fazer doutorado, eu fui muito questionada, por que você vai fazer um doutorado em antropologia? O que isso tem a ver com design? Aí a gente consegue ver que tem muito a ver com design, né? E aqui nesses livros a gente encontra a base teórica para reflexão sobre esse tema. Tem artigos, né? A gente já tem uma produção brasileira sobre o tema. Eu e organizamos um dossiê no passado, em que tem as primeiras, a gente pode dizer que a primeira publicação em português sobre Design Anthropology está na revista Arcos, o último número de 2018 e o primeiro número de 2019. Então, ali a gente tem um apanhado, né, uma amostra de tudo que está sendo produzido no Brasil. E hoje isso já está se ampliando com os nossos orientandos, que já estão se graduando, tanto na própria graduação, quanto no mestrado, no doutorado. A gente pode dizer que a gente tem aqui a primeira doutora que pesquisou em Design Anthropology no Brasil, que foi a Cris Barra. Foi a primeira que defendeu uma tese sobre Design Anthropology no Brasil. A gente tem os livros do Tim Ingold, né, que são a minha base de pensar a antropologia dessa forma engajada, trazendo a relação com o design. Esses aqui também, e a gente já tem desses livros que já foram traduzidos, esse Being Alive já foi, O Estar Vivo, e Antropologia e Como Educação também já foi traduzido, então a gente já tem acesso a essa literatura em português. E aí, o Tim Ingold, numa daquelas coletâneas, junto com a Caroline Getz, que é outra antropóloga que a gente teve a oportunidade de conhecer, nos propôs, né, nesse texto, que a antropologia ela precisa ser ativada por meio do design. E a antropologia, assim como as coisas, elas precisam vir à vida. Né, elas precisam sair de um encarceramento na ideia de objeto. O Ingold vai dizer que as coisas transbordam. E no objeto, a forma, né, a construção da forma, ela mata a energia criativa das coisas, dos materiais e da própria vida. Então, a gente pensar isso no campo do design é um desafio, né, porque o tempo todo a gente é formado à finalização de uma ideia, de um conceito em algo bem acabado. Então, em resposta, né, e até usando um trocadilho que o Ingold faz, né, sobre o processo do Design Anthropology, das correspondências, que é o conceito de responsibility, que mescla o conceito de responsabilidade e a nossa capacidade, né, de responder ao mundo em que a gente vive. Né? Então, em resposta, né, a essa proposta da antropologia por meio do design, a gente vem trabalhando um design por meio da antropologia. Né? E como isso se dá, né, num curso de graduação, num curso de mestrado, e a gente também teve esse ano uma experiência incrível, foi antes da pandemia, deu certinho, a gente terminou dia 6 de março todo esse processo, começou em janeiro e durou até 6 de março, foi uma consultoria para o governo do estado aqui do Maranhão, em que a gente pôde realizar design por meio da antropologia no âmbito de uma consultoria, né, numa parceria da universidade com o governo. Então, isso reforça, né, o caráter prático dessa forma de pensar, que é uma abordagem teórica, filosófica, mas ela tem aplicações no âmbito comercial, no âmbito, né, no caso de uma relação com uma secretaria do trabalho, que foi a secretaria que a gente trabalhou, de uma aplicabilidade, né, na vida prática, que a gente fala, e os boletos, a gente vai um monte de debate sobre design decolonial, design ativismo, design participativo, e as pessoas falam, e o boleto? E o boleto? Pois pronto, a gente tem, né, essa prova do boleto, né, se a gente pode dizer assim, de uma aplicabilidade bem prática
né, e que possibilitou a vários estudantes participarem desse processo e a agirem, né, no campo. A gente vem chamando essas correspondências, né, como práticas de correspondência, entendendo que as correspondências, elas não existem teoricamente, elas existem na relação, né, entre os seres, mas não somente os seres vivos. O Ingold, até determinado momento da obra dele, ele vai falar de não humanos, né, depois ele meio que deixa essa noção de não humanos de lado, aí já tem outros autores, né, como a Marisol de Lacademia, a Maria Puig de la Bella Casa, que já trabalham com a noção de mais que humanos, né, eu prefiro nomear, porque eu acredito que tanto as duas categorias, tanto não humano, quanto mais que humanos, estão colocando o ser humano no centro. Ou você é humano, ou você não é humano. Ou você é humano, ou você é mais que humano. E aí a gente está sempre dentro do paradigma do antropoceno, né, o homem no centro. Então, vamos nomear, né, dar nome a esses bois. Então, a gente está falando de seres humanos, seres vivos em gerais, de elementos da natureza, como pedras, materiais, o meio ambiente como um todo, o ar que a gente respira, a água, né? Então, todos os reinos da natureza, eles estão envolvidos nessas práticas de correspondência, né? E se a gente pensa hoje nessa situação da pandemia, os vírus também podem ser inseridos, né, nessas práticas de correspondência. Então, entendo como práticas, porque é na praxe, né, e aí eu já estou fazendo uma digressão para um outro texto meu, que é o designer orgânico, né, fazendo um diálogo com Gramsci, é na praxe que se constitui, né, o intelectual orgânico para o Gramsci. E eu digo, né, fazendo essa paráfrase, é na praxe que se constitui um designer em correspondência com o mundo em que ele vive. Né? Então, é uma prática na medida em que a gente se constitui, a gente afeta o outro e é afetado ao mesmo tempo. Né? Nessa experiência de vida, nessa experiência em campo, nessa experiência na relação com o outro, né, que a gente, fazendo até uma mini propaganda, hoje à noite a gente vai ler no seminário do NIDA, está lá disponível no Instagram o link, a gente vai ler o texto que a Cris Ibarra traduziu, né, do Escobar, que foi a conferência de encerramento dele no PDC, né, no Participatory Design Conference, e a gente vai ler hoje à noite lá no NIDA, que vai falar justamente sobre essa relacionalidade, como o design participativo, e aqui eu coloco, o Design Anthropology é uma prática participativa, né, ela dialoga com o design participativo profundamente, né, principalmente por se relacionar com as suas ferramentas, com seus métodos e técnicas, se constitui nessa relação, em que a gente vai ter aqui alguns princípios que o Ingold coloca, como a improvisação, o princípio do hábito, a antecipação, a atencionalidade e o doing, undergoing, que é algo que a gente pode traduzir como afetar e ser afetado por, né, como a gente faz alguma coisa e no meio desse processo a gente afeta o outro, mas a gente não somente é afetado por esse outro, a gente se modifica por ter feito algo. Por isso que a gente está falando o tempo todo de práticas. E como isso se relaciona a esses espaços de diálogo, como eu propus no título da palestra. Né? Aqui, mais uma vez, trazendo a entrevista do Ingold, ele vai nos dizer que, para ele, os designers são masters da bricolagem, são mestres da bricolagem. E dentre, né, as habilidades, né, tornar visível, a tangibilização, a prototipação, estão todas dentro dessa maleta de ferramentas, né, que nós, designers, temos. E aí, ele vai aqui categorizar, né, trazer o conceito do que ele chama de design anthropology, né, como a antropologia entendida como experimental especulativa, como uma busca especulativa e experimental por meio do design. Então, para ele, essa associação do design com algo que é prático, que é ativo, é o que vai caracterizar o design anthropology. E aqui é um desenho que ele fez quando a gente estava lá em Aberdeen, em que ele vai mostrar esse processo de correspondência como um caminho, um percurso à margem dos rios, como se duas pessoas estivessem, cada uma em uma margem. E o que acontece é o diálogo entre essas pessoas,
Mas, entre essas pessoas, existem o próprio rio, né? E é tudo que vai afetar as pessoas nesse in-betweenness, que é nesse entremear, que é a vida que corre, que são as nossas relações, as nossas formas de ver o mundo, e tudo isso precisa estar incluído em um processo de design anthropology. Aqui eu trouxe um exemplo, eu vou mostrar 2 exemplos de sínteses teóricas, metodológicas, a partir de design anthropology. A gente não fala do design anthropology, mas de design anthropology, porque a gente não está afirmando algo definido, né? Design anthropology, mais do que a gente querer ter definições, é um processo aberto, né? É um significante, pode ter vários significados. Então, a gente não... eu e Zoe, a gente tomou essa deliberação na revisão do dossiê da revista Arcos, né, correspondências entre design e antropologia, para pensar essa fluidez dos conceitos, e não amarrar esses conceitos. Né? O Ingold vai dizer que esse conceito de correspondência nasceu do próprio ato de enviar cartas, né? E aqui a Tayomara Santos, que foi me orientando, defendeu há pouco tempo, ela sintetiza todos esses conceitos por meio de uma experiência, um experimento social que ela realizou em campo. Então, aqui a gente já tem um primeiro espaço de diálogo, né, mostrando para vocês como oficinas, né, esses ambientes de cocriação, coleta de sementes, trabalho com sementes, o tratamento das sementes, eles não são o produto final da dissertação dela, mas eles são o meio pelo qual se constrói um processo de atencionalidade, seguindo o fluxo dos materiais, as mudanças climáticas, a relação com o meio ambiente para coleta e extração das sementes, os processos de reciprocidade entre a designer e as artesãs, né, o processo de commoning, né, que se a gente traduzir diretamente, ele vai levar algo como comungar, mas isso tem um sentido muito religioso para a gente, que é um processo de comunicação, de construir uma comunicação coletiva, né, e por isso é um espaço de diálogo que a gente vem propondo. Aqui é uma outra síntese, né, teórico-metodológica da Raema Portela, que também foi me orientanda, trabalhando essa diferença de um design no limite da episteme, aquele design que visa a construção de uma representação do outro, né, e aqui ela estava trabalhando com questões de gênero, então, o processo do engendramento, né, de você colocar as pessoas em determinadas categorias específicas, identidades de gênero, ou de atribuições àqueles papéis sociais, no caso também eram artesãs, que é o foco do nosso trabalho, especialmente no NIDA, e embaixo esse design na vida, esse design que dialoga com os fios vitais dos materiais, das categorias nativas, dos processos sensoriais, né, o olhar, tocar e trocar, que isso tudo vai gerar, né, que nos gera as práticas de correspondências. Então, é só para ver como a gente também pensa essa representação visual, né, dessas teorias, que é o processo de tangibilização, né, de dar essa visibilidade a esses processos, que faz parte de design anthropology. E aí, esses espaços de diálogo, né, que a gente pode chamar também de coisas de design, esses espaços não são necessariamente espaços físicos, mas eles são instâncias. Eu também gosto bastante de usar essa palavra instância, em que a gente vai falar desses experimentos sociais, né, e aí é muito legal uma discussão que a gente vem trazendo lá no NIDA, sobre como a gente classifica as pesquisas em design anthropology para dialogar com certo status, né, de classificação de uma pesquisa científica dentro de um padrão normal, né, que é aquela pesquisa em que você vai classificar, essa pesquisa é descritiva, experimental, exploratória. Quando a gente vai para o experimental, que está lá, vamos, por exemplo, dizer, no Gil, Lakatos e Marconi, o experimental é totalmente controlado. O experimento de design, não, né, o experimento social, ele é pautado muito mais num diálogo com a teoria e uma atualização dessa teoria na prática. Então, ele dialoga muito mais, por exemplo, o Ingold vai falar sobre isso, Thomas Binder, Eva Brandt, né, que são pesquisadores da Dinamarca, vão falar que esses experimentos, eles são diálogos, né, entre a prática e a teoria. E esses experimentos, até para o Ingold, ele vai dizer que se parece muito mais com um processo criativo de tocar uma música num instrumento, em que cada vez que você está fazendo esse experimento, você está acionando algo de novo,
né, ele não é replicável como um experimento científico, né, do laboratório, aquele que a gente tem na mente, né, com as variáveis que dialogam com os resultados, com a hipótese. Não, o experimento que a gente está falando é outro tipo. E a gente tem construído, né, nesse diálogo com essa forma normal de ciência, eu falo normal dentro do que o Thomas Kuhn fala, né, sobre as revoluções no campo da ciência, e essa norma, né, que é colocada para a gente na construção de um documento, isso precisa ser friccionado, isso precisa ser expandido para fazer caber outras formas, né, de se fazer design. Então, o tempo todo a gente está ali nessa lida, nesse tensionamento do campo acadêmico. Na escrita, isso aparece, né, na constituição de laboratórios de design, que são laboratórios em campo, na construção de processos de fotoelicitação, que é o uso de imagens para provocar, né, e a gente tem um conceito de provótipos, que também advém do design participativo, né, dos protótipos, nesse sentido de serem algo em construção e não algo pronto, né, a construção de cenários de boneca, que o Joachim Haus também, né, antropólogo dinamarquês, que também trabalhou, na verdade foi na tese dele, foi a primeira vez que apareceu esse conceito, né, de design anthropology, se não me engano foi em 2001, a tese dele, e esse uso de jogos, de ferramentas, de coisas de design, e coisa como esse espaço, né, o Thomas Binger tem um texto em que ele vai criticar, ele vai fazer altas críticas ao design thinking, e ele vai dizer que o que importa é o design thinking, porque as coisas se constituem como esse espaço, é no fazer que as pessoas se abrem a novos processos criativos e saem dos seus processos cognitivos, né, então, vocês vão observar nos exemplos que eu estou trazendo, que a gente sempre tem um fazer, e é por esse fazer que se constitui o diálogo. Então, são as coisas de design que são esses espaços de diálogo, e não necessariamente um espaço físico. Aqui eu tenho um primeiro exemplo, né, em que a gente trabalha a construção de uma ferramenta para discutir empoderamento feminino com mulheres artesãs. E isso daqui já é uma segunda versão, porque na primeira a gente levou uma ferramenta pronta, e a gente viu todo o nosso poder, toda a nossa força de impor determinados padrões de representação do outro, né, que são os padrões de representação tradicionais do Ocidente, né, sobre as culturas, sobre as minorias, sobre, né, os conhecimentos locais. E aqui já era uma segunda etapa da pesquisa, quando a gente, primeiro, né, chegou a essas conclusões sobre nós mesmos, e aí a gente assumiu, né, de fato, a postura decolonial que a gente precisava ter, e aí a gente foi fazer a ferramenta na comunidade. Então, a gente levou computador, a gente levou impressora, a gente levou todo o material que a gente precisava para construir, e, junto com eles, né, elaborou outros materiais para construir o jogo, que falasse da própria realidade deles. E aqui foi na comunidade extrativista de São Caetano, lá em Matinha, aqui no interior do Maranhão. E aqui a gente construiu o próprio jogo do coco para falar das categorias de empoderamento do relatório do Fórum Econômico Mundial, que são saúde, educação, participação política e participação econômica. E aqui vocês podem ver, né, todo o jogo, ele é pautado dentro da perspectiva delas, das artesãs, né, por exemplo, a saúde não está relacionada a um hospital, como a gente poderia pensar, mas ela está pautada na fala da Dona Maria, que disse para ela, saúde é comer uma galinha do quintal dela, que está sem hormônio, né, que faz parte de um trabalho político coletivo, tirar coco não é só um trabalho, né, como está aí na primeira imagem, não é só um trabalho, mas é uma forma de participação política. Então, dentro desse jogo, a cada passo, a cada ganho, a cada explanação sobre uma dessas imagens, sobre esses campinhos que os peões, né, formados aí de coco babaçu iam percorrendo, elas iam ganhando uma letrinha, e aí elas tinham que botar essa palavra empoderamento em ordem, e grande parte dessas mulheres não conhecia essa palavra. A gente teve que ajudar bastante, né, a colocar essas letras em ordem para se falar de empoderamento. Depois elas se lembraram que elas já conheciam sim, e a gente entrou aí sim na discussão sobre empoderamento. Mas a gente foi construindo as bases desse empoderamento a partir da relação com aquele território.
Aqui é um trabalho de uma orientanda minha, da Cita Gonçalves Guzmán, que também é mestre em design há pouco tempo, e ela é mexicana, e ela trabalhou nessa comunidade autônoma de Iotipe, no estado de Chiapas, é uma comunidade semi-autônoma, né, que vive sob os princípios zapatistas, e ela pensou esse processo de construção de laboratório de design, né, de aproximações com o desejo dessas artesãs de fazerem coisas, e ela se tornava, muitas vezes, ela própria a ferramenta, ela própria o espaço de diálogo, né, em que se constituíam. A presença dela nesse espaço, né, de alguém que vem de fora, provocava essas reflexões e mudanças, e ela, como designer, se colocava aberta ao que essas artesãs pretendiam. A pesquisa dela era justamente entender como se poderia construir um espaço de diálogo a partir de uma linearidade, né, uma tentativa de desnivelar os processos hierárquicos, como isso acontecia. E a gente vê que o tempo todo existe a tensão entre as formas de saberes, e muitas vezes a gente acha que o designer vai impor a sua, e a gente viu na dissertação da Cita que ela era colocada de lado, muitas vezes, durante o processo, principalmente pela língua. Quando elas não queriam que a Cita soubesse, elas começavam a falar a língua indígena delas, e colocavam a Cita de lado. Então, aqui, nessa oficina, elas queriam, elas pediram para a Cita para produzirem sutiãs. Nessa, especificamente, foram 15 oficinas ao longo de 1 mês e meio de trabalho lá no México. E elas começaram a falar o porquê, né, queriam esse sutiã, que a gente pensa no sutiã como algo aprisionante, como um símbolo, né, do encarceramento do corpo, mas para elas tinham outras dimensões que ficaram patentes, como, por exemplo, a questão do cuidado e da proteção, para ir trabalhar no campo, né, para elas não ficarem tão vulneráveis, o corpo não ficar vulnerável a qualquer corte, a qualquer coisa, né, então aquilo era uma proteção, uma autoproteção, e não uma violência, como a gente vê muitas vezes, né, o sutiã simbolizando uma violência, né, um antifeminismo. E aqui elas começaram a fazer e a dialogar. Então, durante todo esse processo, todas essas questões políticas foram dialogadas. Então, aqui, nesse caso, a confecção do sutiã foi a ferramenta de diálogo, né? Foi o objeto de conversação, a coisa de design. E aqui, para finalizar, o trabalho da Tayomara, que eu já mostrei rapidamente anteriormente, na comunidade do Maracanã, na zona rural de São Luís, em que ela buscava estabelecer, né, ou reestabelecer grupos de produção artesanal para aproveitamento da semente de jussara, que o Maranhão é o segundo estado que mais produz resíduo de jussara, o primeiro é o Pará. A jussara é o açaí, tá, gente? Não são a mesma fruta, mas são muito parecidas. E aqui, na verdade, a gente tem açaí, mas se chama jussara. Eu tenho uma outra orientanda que está pesquisando especificamente essa questão. E a Tayomara, ela juntou artesãs, juntou pessoas que não eram artesãs, guias locais, artesãs do CEPRAMA, que é o Centro de Produção de Artesanato do Maranhão, para construir diálogos sobre como fazer biojoias lá no Maracanã, como pensar na autonomia dessas mulheres da comunidade, como pensar o tratamento dessas sementes, as questões de sustentabilidade, de educação, né, ambiental dessa comunidade. E foi por meio dessas oficinas, né, em todas essas etapas de tratamento, gerando certificados de participação, né, um trabalho, assim, de muito fôlego para construir esses espaços de diálogo, que não, aqui eles acontecem no espaço físico, obviamente, tudo acontece, mas que os espaços de diálogo, fique, né, tentando já fazer uma síntese, é justamente esse fazer coletivo, é nesse fazer que o diálogo vai acontecendo, e as práticas de correspondência. Então, para finalizar, as nossas pesquisas, né, a nossa abordagem de design anthropology, ela questiona, né, e fricciona essa noção de projeto moderno como algo prescritivo e que vai chegar a uma forma, né. A gente critica também, e faz uma crítica, né, essa ideia de cadeia produtiva, mas a gente vem trabalhando uma outra dissertação da Camila Butz, vai tratar da ideia de complexo de valor e não de cadeia, porque a gente não pensa nessa linearidade, mas numa multidimensionalidade.
as ideias de materialidade, verdade científica, que a gente precisa, aquilo lá que acontece numa instância de um experimento social, é uma forma de ver o mundo, assim como a gente acredita que seja em qualquer pesquisa, que seja um arranjo, né, produzido pela visão do pesquisador, pelo escopo teórico e abordagem metodológica, então aquilo ali é um recorte, não pode ser considerada a verdade, então a gente trabalha com uma escrita subjetiva, a gente trabalha com outras formas de escrita mais especulativa, que não necessariamente são ordenadas naquela ordem, né, tradicional de introdução, abordagem teórica, método, debates e resultados e considerações finais, a gente também fricciona essa forma, né, deixando a escrita científica mais aberta, e buscamos, né, essa visão sobre os fazeres, né, não só o fazer, mas os fazeres, as relações ontológicas de como esses seres com os quais lidamos, aí as coisas se relacionam na sua constituição e como visão de mundo, né, e essa relação com os materiais. O tempo todo, a linha de pesquisa na qual eu me incluo é de materiais e sustentabilidade, lá no programa, então o tempo todo a gente está dialogando com os materiais, que são, vamos dizer assim, as coisas de design primordiais da nossa própria ação. Então, a gente dialoga com esses limites da representação do outro, né, pensando um percurso que vai do projetar ao fazer. Como a gente faz coisas ao invés de projetar, né, fazendo esse projeto como alusão a um projeto moderno, né, em direção à autonomia, pensando um design ontológico, orgânico, como pensar outras trocas. Só para apresentar para vocês, a gente tem aqui a Materioteca, que é o nosso acervo de materiais e pesquisas, e também tem todo um percurso, né, dos grupos produtivos com os quais a gente trabalhou, né, divididos sobre materiais e processos. Aqui, por exemplo, uma página sobre a cerâmica de Tamatatiba, a gente fala sobre o local, quem são os artesãos, materiais e processos, os produtos e as fontes, onde estão todas as nossas publicações do NIDA relacionadas a essas questões. Então, agradeço imensamente. Aqui estão nossos contatos, o do NIDA e o site da Materioteca. Muito obrigada. Eu vou interromper aqui para olhar vocês um bocadinho. Muito Obrigada, Raquel. Sinta-se aplaudida. É muito bom trazer essas questões que ampliam, né? Esses olhares sobre o design. Adorei, acho que é muito bom mesmo. E agora, antes de qualquer coisa, eu quero abrir a palavra ao público presente. Quem tiver dúvidas, questões, comentários, por favor, sintam-se à vontade ou para abrir a câmera e fazer a pergunta, abrir o áudio e fazer a pergunta, ou então também podem mandar aqui pelo chat. Deixa eu abrir aqui o chat, o que tá, Raquel? Tá. Olha, enquanto o pessoal se anima, eu vou começar então com uma pergunta, Raquel. Na verdade, uma troca, né? A gente lida com várias definições, né? E várias nomenclaturas para o design. Design participativo, design centrado no ser humano, design centrado no usuário, o co-design, né? Agora a diferença entre os designers especialistas e, digamos assim, os designers amadores ou coisa assim. Como você vê essas diversas nomenclaturas? No fundo, às vezes eu penso que parece que todas elas convergem para o mesmo ponto. Mas qual a tua visão a esse respeito, por favor? Mônica, eu acho que algumas delas falam sobre coisas diferentes, de fato. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala em cocriação, todo o processo de você realizar algo né, dentro do processo de design, né, do campo do design que a gente está falando. Quando você entra no processo de cocriação, você está ali aberto a colaborar, a construir algo com outros que não necessariamente sejam designers. E aí, nessa cocriação, a participação ela pode acontecer em diversos níveis, né? Não necessariamente no nível projetual. Já o design participativo,
eu vejo como que há no design participativo um comprometimento com o processo decisório. Já tem uma visão de uma participação política, né, de processos de construção, de conhecimentos, de abordagem, de decisão no âmbito da cidade, da cidadania e da democracia, que não necessariamente estão presentes num processo colaborativo, que você pode simplesmente chamar umas pessoas, né, que são, por exemplo, eu posso chamar alguém da culinária, eu posso chamar alguém da gestão, eu posso chamar alguém que é cozinheira, para a gente pensar processos de alimentação. E ali cada um está exercendo o seu papel dentro das suas áreas específicas. Isso é um processo de cocriação. Né? A gente pode trabalhar, por exemplo, com uma artesã criando peças. Né? Ela é artesã, você é o designer. Então, isso tudo é cocriação. Né? Especificamente, o design participativo, ele tem esse viés, né, de uma participação política. Já os designers centrados no usuário, né, e centrado no humano, eles estão trabalhando com essa visão de que o humano, e aí a gente está falando de paradigma, né, de paradigma antropoceno, ele é o centro. A gente não considera necessariamente outros seres, outros, vamos dizer assim, participantes que não sejam os humanos. O Design Anthropology, ele traz essa gama mais ampla de participação, indo para um viés ontológico, que dialoga mais com aquilo que é chamado de design de transição, design ontológico, e está mais, ao meu ver, né, que é o que eu estou pesquisando agora, dentro de um paradigma biocêntrico, né, que tomam que o homem não é mais o centro, mas todos os seres vivos, o planeta como um todo. Né? Isso pode dizer que seria uma participação radical, como eu tenho pensado, né? Essa participação em que a gente dialoga, né, com outros seres vivos, e aí a gente entra em toda aquela literatura, né, de ficção científica, da Hannah Haraway, Isabelle Stangers, né, que são filósofas, a Hannah Haraway, bióloga, filósofa, que trazem essa visão, né, de outras formas de participação que são incomuns, né? E isso acontece num nível, vamos dizer assim, epistemológico para a gente no campo do design. Mas isso também já tem acontecido na prática, né? De pessoas que constroem estruturas a partir de fungos, a partir de bactérias, a partir de embalagens de mandioca. Tudo isso já é realidade. A gente não está aqui, já não está mais no âmbito da ficção científica, né? Isso já está acontecendo. Então, são essas outras participações, né? De um caráter mais radical, que é o que a decolonialidade nos propõe, né? Não focar, não centrar no usuário. É mais ou menos por aí. Maravilha, Raquel, obrigada. Olha, aqui a gente já tem vários comentários, Rafael, muitas pessoas te dando os parabéns, que foi maravilhoso, que a palestra... que adoraram a palestra, felizes porque conseguiram entrar, tal. E aí, a Helena Trevisan também fala, muito interessante, adorei, obrigada, Raquel. E o Lucas Costa fala o seguinte, Raquel, nessas relações com o território, principalmente em comunidades tradicionais, quais os principais desafios e barreiras que você encontrou e como as superou? Isso é uma ótima questão, Lucas, obrigado. São muitas as barreiras, né? A gente trabalha aqui com comunidades que vivem no limite da extrema pobreza. Então, você tirar uma pessoa do seu trabalho, da lida na roça, para ficar ali conversando, fazendo coisas, né, é um desafio muito grande. Né? As pessoas precisam ver alguma relação de troca no que vai haver, e não necessariamente uma troca financeira, nem imediatista, mas elas precisam entender, né? Então, esse processo da comunicação do que você está fazendo em campo, ele é fundamental e necessário, né? Para que as pessoas se abram àqueles processos. E essas comunidades, elas, né, que nem aquela coisa de candidato em época de campanha, vão a todas as comunidades, depois somem. Então, essas pessoas, elas são
cansadas de chegarem pesquisador, fazer pesquisa, ir embora e nunca mais voltar. Então, elas falam, o que você vai trazer para a gente depois? Né? Porque a gente já está cansado de receber gente, as pessoas irem embora. Então, essa é uma filosofia que a gente tem no NIDA, de trabalhar até a devolução, né? E mais do que a devolução, a gente mantém contato com os grupos, a gente mantém relações que acontecem naturalmente, né? Que não é nada, não é um acompanhamento de projeto, mas são relações que se estabelecem, porque a gente vai para campo não com essa visão de que é algo burocrático, né? Mas a gente vai para campo para conhecer gente, para conhecer pessoas, para trabalhar com essas pessoas, né? E com as práticas, né, que elas trabalham e propor. Então, uma coisa é nunca, que eu sempre faço, é não prometer aquilo que eu não vou dar, não criar expectativa, né, ser muito clara, e também a gente pensar, que aí é um ganho que a antropologia traz para a gente, que são as práticas em campo, né? Como você chega no campo, o que você fala no campo, como você se veste no campo, né? Tudo isso é muito importante para a chegada no campo. E a gente conversa sobre isso bastante lá no NIDA, a gente trabalha com essa etnografia no sentido, né, da teoria da etnografia, né, de como se faz a etnografia. E a observação participante, né, que é, vamos dizer assim, o princípio da etnografia, que é você ir para o campo observar, ela passa a ser uma participação observante, porque o tempo todo a gente está fazendo coisas. Então, a abertura ao aprendizado, que você está lá muito mais para aprender do que para ensinar. Eu acho que o processo de escuta é muito mais importante do que o texto. Então, a sua corporeidade em campo, e a gente está trabalhando isso bastante, né? A gente tem um projeto de extensão chamado Corpo Design, como por meio da biodança, a gente, que é uma prática, né, de integrativa, de autoconhecimento, a gente vai quebrando algumas amarras, né, ombro, cintura, pernas, postural, né, como a gente se coloca em campo, porque, né, eu trabalho bastante com as artesãs que trabalham com barro, lá em Tamatatiba, e elas falam sobre e elas moldam o barro, e o barro molda o corpo delas de volta. Elas têm 70 anos e sentam com as pernas abertas, botam um pote no meio da perna, se abaixam, se agacham, né? Elas têm um corpo muito mais moldado, né, pela natureza do que o nosso. São corpos que sentam, são corpos que estão atrás de mesas, né, que recebem essas imposições cotidianas ocidentais. Elas não, elas estão vivendo em outras cosmologias. E são essas cosmologias que a gente precisa se aproximar, né, de outras formas de ver o mundo, né, e aí a gente começa a questionar a ideia de verdade, que aquilo que a gente entende, que aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente aprende teoricamente é uma dessas verdades, e não a verdade, né, que isso é o relativismo, que a antropologia já faz há muito tempo, e no campo do design a gente precisa aprender, né, ainda bastante sobre isso. Eu acho que são esses grandes desafios. Ai, bacana, Raquel. Agora, a Marcela Rezende Rosas fala, gostei muito, Raquel, parabéns e obrigada pela sua fala. Poderia indicar qual o nome do texto que critica o design thinking que você comentou? É um catálogo de um projeto de pesquisa chamado Atelier, né, organizado pelo Thomas Binder. Rafa, se Rafa ainda estiver aqui, ele vai estar com isso na mosca, porque ele usou bastante esse texto. Se puder colocar a referência, eu agradeço. Rafael, se estiver aí, ele coloca. Ótimo. Olha, o Lucas Costa fala, estou há mais de 3 anos trabalhando com algumas comunidades aqui do Caribe cearense e vejo muito cansaço, resistência acima de tudo, e um desgaste do meu trabalho, e quase nada saiu do lugar por conta disso tudo. Apesar de eu ter muita esperança em ver as coisas mudarem, são realidades bem parecidas às quais você citou. Certo, Lucas. Não é fácil, né, a gente mudar a realidade, porque existem forças que são muito maiores do que o nosso trabalho, né? Existem forças que são políticas, que são de infraestrutura, a gente tem aqui condições de estrada que são, né, terríveis,
Mas, eu não sei se você conhece a Janine Gemal, trabalhou aí no Cariri também, ela foi professora daí, hoje ela é professora da FRJ. Ela tem um texto nesse dossiê que a gente organizou com a Zoe. E ela fez um trabalho bem interessante aí no Cariri. Primeiro, justamente, as coisas não vão mudar para um ideal de design, de finalização, que a gente tem, né? Então, a gente precisa trabalhar no nível do que é o limite do outro, e isso é respeitar esse processo de representação, né? A gente não impor uma forma de ver, né, e de constituir essa visão sobre o outro. Então, eu acredito muito no que é possível, eu já falo isso há muito tempo, né, do trabalho de formiguinha. Se a gente consegue mudar determinado aspecto, aquilo ali tem um impacto que é muito grande. Essas comunidades são comunidades tradicionais. O Arthur Escobar, no livro Dissenho e Autonomia, ou no Designs for the Plurverse, que é a versão em inglês, ele vai falar exatamente sobre como as comunidades tradicionais. A Camila colocou o texto aí, ó, Marcela. Obrigada, Camila. Como essas comunidades tradicionais, elas vão se mudar tradicionalmente, elas constroem design de si e elas se auto-atualizam, que é o processo de autopoiesis, né? E eu diria mais, que é um processo de simpoiesis, como vai dizer a Dana Haraway, né? Da relação de autoequilíbrio, que é a autopoiesis, e da relação com os outros, com o mercado, com o turismo, com o governo, com o próprio conhecimento que vai se atualizando. Então, existe aí são forças que a gente não consegue lidar. E, assim, a gente ir para campo, ir para pesquisa com uma baixa expectativa. Eu acho que aí a gente consegue fazer mais, né? E também respeitar o repertório do que o outro quer, né? Não é o nosso trabalho, é a vida do outro, né? A gente não pode fazer da vida do outro o nosso trabalho. São coisas diferentes. Olha, o Jorge Zuliani, ele elogia a tua apresentação, fala ótima apresentação, obrigado, e pergunta, nos resultados, vocês registraram casos efetivos de emancipação dos envolvidos a partir dessa capacitação? Eu creio que sim, ao longo eu trabalho em uma comunidade especificamente, que é Itamatatiba, desde 2009, né? Então já tem 11 anos. Eu acredito que cada vez mais essa comunidade ela se constitua como autônoma, mas daí vem justamente essa categorização, sabe, Jorge? Que é o que eu estava falando para o Lucas, né? É a vida das pessoas, aquele trabalho é visto, né? E isso a gente tem bastante pesquisa sobre isso, como uma constituição ontológica dessas pessoas, não como trabalho, forma de viver que pode ser mensurado como algo efetivo. Né? É uma questão de abordagem sobre o que a gente vê como artesanato, sobre como a gente vê o que é produção. Para a gente pode ser algo mensurável, que a gente vai conseguir balizar se foi efetivo, se não foi efetivo, se gerou autonomia, se não gerou autonomia, por marcadores de mercado, por marcadores de análise socioantropológica. Isso existe, dá para a gente mensurar. Mas, para essas pessoas, aquele trabalho está muito mais relacionado a uma perspectiva decolonial, por exemplo, o bem viver. Essas mulheres, muitas vezes, fazem aquilo por uma autorrealização e não para gerar renda. Né? Então, são esses limites que a gente precisa atentar. Né? Então, não é um tipo de abordagem se você está fazendo alguma coisa que precise ter uma efetividade. Né? É uma forma de fazer design que ela visa muito mais uma construção ontológica da constituição das pessoas, o design para a constituição do ser, né, o design para a emancipação social, do que para a inclusão em um processo mercadológico. Né? São coisas diferentes. Para esse outro mercado, né, essa outra abordagem com essa inclusão de mercado, existem outras abordagens, né, e não o design anthropology
ele não foca, apesar da gente ter acabado, como eu falei no início da palestra, de realizar uma consultoria para o governo, em que a gente trabalhou com 41 grupos em 3 meses. Ou seja, foi uma produção mercadológica de Design Anthropology. Muito intensa. Raquel, o Márcio também fala o seguinte, a Nery Oxman, do MIT, Media Lab, tem trabalhos interessantes sobre design e biologia no desenvolvimento de materiais, mas a visão dela é essencialmente tecnológica, como em muitos cursos de pós-graduação. Qual sua opinião a respeito do viés tecnológico sempre presente na formação do pensamento científico em design? Eu adoro o trabalho da Nery Oxman, acho incrível. Meu sonho, de repente, era fazer um pós-doc com ela, lá no MIT, um dia eu vou conseguir. Márcio me conhece, Márcio sabe o que eu penso, mas eu vou compartilhar. Eu já fui mais resistente à questão tecnológica. Eu acho que existe lugar para tecnologia, mas a partir dessa visão dos grupos, né? E não como uma imposição que venha de fora para dentro, de cima para baixo, mas como isso vai ser constituído como um desejo, um movimento, né, dentro desse processo de autopoiesis, dessa autorregulação. Né? Eu ia até botar na palestra um gráfico que eu e a Marcela Abreu fizemos sobre autopoiesis e processo de correspondência, que está no artigo que a gente publicou esse ano, está publicando, ainda não está aprovado, em que ele vai falar sobre o processo de abertura e o processo de fechamento, que é uma pulsação, né? Fechamento e abertura, que é chamado de closura, né? Pelo Maturana e Varela, que são acionados pelo Escobar. E a gente está pensando esse processo de abertura e fechamento como um processo de correspondência, como a gente se abre, né, para as novas informações e como a gente se fecha para digerir isso, como a gente se fecha para atualizar a tradição tradicionalmente, que é o que o Escobar fala. Né? Como esses processos de inovação, a gente está agora numa batalha com o Itamatativa para pensar o processo de venda online. Por quê? Eu levei negócio, tem isso para a gente fazer, a gente pode tentar mobilizar essas e essas pessoas que estão sem emprego, elas podem retirar alguma renda desse processo de venda online. Está todo mundo querendo comprar as coisas de Itamatativa, vendo, sempre, né, que eu faço palestra sobre Itamatativa, as pessoas ficam encantadas. Tem na Materioteca, mas a Materioteca não tem essa questão do comércio. E vamos fazer isso, tem um portal do governo do estado que está relacionado a esse trabalho que a gente fez, e elas ainda não estão se sentindo seguras. Né? Então, eu acho que esse processo da inovação, o viés tecnológico, ele pode acontecer, eu acho que deve, mas como vontade e anuência da comunidade, né? Acho que a Dory Tunstall trabalhou bastante com... Ela é outra designer antropóloga, ela é uma ativista, né, dessa questão do decolonizing design, respectful design, e ela trabalhou com os aborígenes, né, na Austrália, com essa questão do acesso à tecnologia, né? Então, a gente tem esses casos, né, que tratam dessa questão, né? A Nery Oxman trabalha bastante com a produção de compósitos, né, com seres, com outros materiais, e acho interessante, sim, mas eu acho que o elemento do desejo, da vontade das comunidades é prioritário. Raquel, todos agradecendo aqui, elogiando suas respostas, e aproveitando que a gente tem um tempinho ainda, eu queria saber de você, que acho que você toca em questões muito importantes, né? Quando a gente está falando do ser humano, da emancipação social, da constituição desse ser humano, da questão das humanidades mesmo, do sentido de cidadania, do coletivo, né, que parece que vem se perdendo tanto. E aí eu fico pensando e gostaria de saber de sua parte, o que seria preciso mudar ou ampliar ou incorporar
no processo de educação e formação dos designers para que atendam mais esses aspectos, né? E eu falo da formação base mesmo, assim, desde a graduação ou talvez até antes dela. Qual que é a sua visão a esse respeito, Raquel? Mônica, esse é o ponto que a gente está, sabe, pensando esse processo de educação mesmo. Essa visão projetual, né, essa visão das etapas projetuais, da prescrição, de você ter um briefing, um objetivo definido anteriormente a um processo de aproximação, né, tudo isso é muito pautado nessa visão de mundo que constitui o mundo que a gente tem hoje, né, que é a visão moderna, né, a prescrição, a metodologia, a modernidade, ela constituiu, né, com todos os seus benefícios e danos, isso que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que essa forma de ensino por meio de projeto, ela precisa ser repensada, né? Essa ideia de projeto, ela precisa ser repensada. A ideia, né, de você friccionar, por exemplo, a ideia de uma finalização da participação, né? A gente vê muitas vezes, a gente está fazendo design participativo, né? Mas tem campos, né, dentro do design, subcampos do design, que a participação é só responder um questionário. Isso, para mim, não é participação, entendeu? A participação, ela implica em um processo coletivo de tomada de decisão, né? E isso precisa ser feito de uma forma muito mais engajada do que simplesmente respondendo um questionário. Então, eu acho que, primeiro, essa ruptura com certas formas de fazer design é fundamental para a gente pensar nesse processo de abertura, de constituição de ser, de repensar produção, de pensar decréscimo, de pensar lixo, de pensar sustentabilidade, de pensar várias questões que estão, né, norteando o processo, né, do que a gente vê como design de transição, e que hoje não tem essa preocupação com o que o outro realmente quer. Quando a gente fala, um processo foi efetivo, não foi efetivo, a gente tem grupos que não querem simplesmente comercializar de uma forma efetiva aos nossos olhos. Eles querem fazer aquilo naquele outro ritmo. A gente tem aí uma questão chamada temporalidade, que é fundamental em processo de design anthropology, né? Eu aprendi isso, né? Se está chovendo, não posso fazer nada. Se as mulheres da Matatiwa ou lá das Anas das Louças, elas estão menstruadas, ninguém pode tocar no barro. E o que a gente faz? Senta e espera. Senta e conversa. Senta e vê o tempo. Né? E são questões que às vezes me dava taquicardia. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir embora amanhã, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer aqui. Né? Então, ela fala, Raquel, tá chovendo, calma, deixa a chuva passar. E assim, se relacionar com a natureza, porque essas produções que são tradicionais, elas se relacionam com a natureza, com esses outros seres, com os seres mitológicos, com os seres encantados, né, de cada território. Tudo isso precisa ser pensado e incluído, né, em um processo de design ontológico, né, em um processo de design que vise a essa autonomia, de fato. A autonomia, ela está nesse respeito aos princípios e valores de cada comunidade. Então, em termos de educação, a gente está trabalhando agora um projeto de pesquisa que fala de processo criativo, que é, vamos dizer assim, a tônica do nosso trabalho, né, seja em qualquer âmbito do design, mas aprendido com os artesãos. Como eles fazem as coisas, como eles criam, e que não é por meio de um projeto moderno, estou aqui falando. Né? Então, se eles fazem a partir de outras formas de pensar, de criar, por que a gente não pode aprender com eles novamente? Né? E refazer o processo. Então, é isso que a gente está pesquisando agora. Espero mais para frente ter mais conclusões sobre isso. Mas não, isso é extremamente importante, né? Eu falo que o Brasil é um campo tão rico em questões artesanais e que seria mesmo ideal, né? Que os alunos ou aprendizes, vamos dizer assim, ou pessoas em processo de formação, tivessem uma vivência mesmo, né, com esses artesãos para aprender, não só os artesãos, mas acho que também muito do design vernacular,
que é muitas vezes relegado, esquecido, tem um processo amplo de aprendizagem aí que deveria ser muito mais olhado pelos designers, né? Eu penso assim, né? É claro que a gente lida com processos de formação, a gente está lidando sempre com um terreno de esperança, né? Que as coisas vão melhorar e essa possibilidade de mudança mesmo. Mas eu vejo super importante, tanto na visão da formação em graduação, como também quando a gente fala na visão mais científica, né? Nessa formação mais científica. Porque as coisas ficam sendo entendidas muito na superficialidade. E aí a gente vê um monte de gente falando em design participativo e pesquisação como se fosse algo banal, né? É como se você pudesse justamente com um projeto predeterminado, onde é justamente o contrário. Quem vai determinar é o público que está lá, né? A pessoa que você vai fazer contato é a comunidade. Então, isso é muito terrível. Eu acho também que se instalou um certo cientificismo, né? Então, que as pessoas leem tudo muito superficialmente e começam a discutir questões e, inclusive, desvalorizar os autores que fundamentaram uma série de coisas, inclusive os autores brasileiros mesmo, né? A gente tem uma boa produção que pouco é realmente focada, analisada, né? E trazida sempre à tona. Então, acho que é super importante isso mesmo, né, essa visão que você tem, inclusive adorei quando você falou, né, dessa estrutura que você usa diferenciada de forma de escrever, né, a pesquisa. Isso é maravilhoso, porque alguns modelos também se estabelecem, alguns, inclusive, que não permitem muito a reflexão e a construção do pensamento crítico próprio, né? Então, a gente convive muito com isso também, então, muito legal esse aspecto. Espera aí que eu estou vendo que chegou um comentário, né, da Ana Laura Alves. A Ana Laura fala: artesanato e design vernacular fazem parte da nossa memória coletiva. Brasil construindo coletivamente quem somos. Você quer comentar, Raquel? Sim, acho que essa perspectiva, né, do design do artesanato, ela não é nova, a gente sabe disso, mas eu vejo muito, né, e isso foi muito fortalecido nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, por uma ideia de levar o desenvolvimento, né, a essas comunidades. E aí, quando a gente pega etimologicamente, né, a palavra desenvolvimento, quer dizer desenvolvimento. Né? E se a gente começa a produzir para esse desenvolvimento, a gente está negando o próprio envolvimento, né? Nós, pesquisadores, com as comunidades, da comunidade com os seus tempos, da comunidade com as suas práticas tradicionais, com seus rituais, com os seus saberes e fazeres. Então, costumo falar que a gente está fazendo muito mais um design para o envolvimento do que para o desenvolvimento. Ah, mas ele não pode ter o ganho financeiro? Sim, ele é um dos valores. Né? Ele é um dos valores que precisam ser fortalecidos e talvez em muitos lugares ele não seja o principal. Né? O que eu venho percebendo. Aí o Cleiton fala: é verdade, Ana Laura, né? Ao menos um pequeno resgate da nossa possível identidade cultural visual. E parabéns pela apresentação, Raquel, e palestra. A etnografia também sendo levada a outro patamar. Que sucesso! Obrigada, Cleiton. E é super importante, né, tocar nessas coisas, até a Ana Laura, mas veja, a realidade não é bem essa, né, Ana Laura? Você sabe mesmo quantas pessoas dentro da área de design, quantos pesquisadores ainda hoje, né, até no Brasil, não aceitam essa relação do design e artesanato, dizendo que isso não é design, né? A gente enfrenta isso muito comumente, pessoas não considerando que o artesanato, que o vernacular também, ele pode ser estudado, né? E pode ser aprendido
através dele, a gente enfrenta muito isso, né? Nessa série de encontros, então, tem várias colocações, né? Eu encontro gente que me fala assim, ou que me retorna e fala assim, mas fulana de tal é jornalista, então não pode falar de design. Eu quero falar de design, eu não quero falar de têxtil, de moda, porque moda não é design, né? Quer dizer, a gente tem muitos preconceitos ainda a vencer, né? Não só, né, no campo Brasil, e vejam que nesse sentido a gente está muito atrás, né, infelizmente, de uma visão norte, vamos dizer assim, global, que valoriza muito mais artesanato, inclusive porque vê no artesanal aí uma possibilidade de ganho incrível, né? Faz em termos de artesanato tem um valor muito maior do que o que a gente aplica aqui, né? Valor financeiro mesmo, além do valor cultural. Mas é muita coisa, né? Inclusive modelos que se estabelecem, isso me incomoda muito também, né? Modelos que se estabelecem para formatos de escrita acadêmica, para a validação de pesquisa que só vem através de questões quantitativas e objetivas, né? Enquanto a gente tiver, não que isso não seja importante, mas enquanto a gente estiver só nesse patamar, a gente não vai chegar, né, a esse ponto de entender muito mais a questão mesmo do ser humano, que é o centro, né? Isso, o quantitativo, ele traz uma noção, um tipo de conhecimento, mas existem outros tipos de conhecimento e outros tipos de, né, de informação que advém de uma pesquisa de campo, que só funcionam se forem analisados qualitativamente, né? Então, não é que o quantitativo não funcione, funciona para muitos aspectos, né? Para outros, o qualitativo vai ser mais indicado. Então, essa forma de escrever o qualitativo no campo do design não é tradicional, né? Então, a gente fica o tempo todo fazendo esse diálogo, e assim, na antropologia, essa questão da escrita, ela já é discutida há 40 anos, né? Estava lá no início da década de 80, essa discussão sobre a escrita etnográfica, né? E no design, isso é muito mais recente, né? No diálogo com essas outras áreas, a pesquisa no design é mais recente, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, em diálogo com a antropologia, a gente tem conseguido, né, trabalhar com questões sobre especulação no campo do design, né? Já tem, por exemplo, o pessoal da Unicino está trabalhando com isso, o pessoal lá do LADA está trabalhando com isso, a gente no NIDA. Então, essa questão na escrita também é muito importante, porque a escrita também é uma forma de representação do outro, né? E como você não encerra o outro em número, como você não encerra o outro em gráfico, mas você traz a fala, você traz, né, os processos de triangulação, que é o que a gente vem trabalhando no NIDA, né? A relação entre a teoria que você leu, a tua visão de pesquisador e a fala de quem está no campo, né? E aí, nesse processo de triangulação, e aí isso são as 1001 estratégias que a gente tem de construir uma dissertação que seja aceitável dentro de um programa de pós-graduação em design, né? Por mim, a gente faria coisas muito mais soltas nesse sentido, mas se a gente precisa dialogar, eu também entendo isso, essa dissertação, como um espaço de diálogo entre o que eu entendo que seja pesquisa, de uma forma qualitativa, subjetiva, e o que os meus pares do meu programa entendem, né? E é nesse diálogo que a gente vem construindo isso. Então, eu tenho apreciado esse diálogo, eu tenho apreciado esse desafio, e de escrever sobre isso, né? Não, isso é super importante, Raquel, é ótimo porque nos dá uma esperança, assim, né? Porque é super importante essa questão de diferenças, né? E também que ao escrever, ao se posicionar, a escrita é política também, né? Então, portanto, eu não posso ser só o transmissor do que o outro falou, né? Eu também tenho que me posicionar nisso. Então, acho isso super importante mesmo. Nossa, Raquel, é uma maravilha poder te ouvir. Olha, Ana Laura ainda comenta. O Jorge antes comenta. Peraí, deixa eu ver se eu não perdi ninguém aqui. Depois do Cleiton Jorge. Raquel, pode passar o endereço novamente, onde a gente encontra os materiais que vocês já publicaram a respeito? Marco colocou embaixo. O Marco já colocou aqui, Materioteca UFMA, né?
A Ana Laura, a visão limita a atuação do design e dos designers, prática e científica, vamos continuar levantando nossa bandeira, isso mesmo. Pronto. Gente, mais alguém? Aproveitem esses últimos minutos. Mais alguma questão, alguma dúvida, alguma observação? Mas, Raquel, é uma maravilha mesmo poder te receber e te ouvir. Admiro muito mesmo o seu trabalho que você tem feito, super importante, né? A gente ter dentro do campo do design, e no design brasileiro mesmo, esse tipo de trabalho, de ação e de pesquisa, que é justamente para ampliar essas possibilidades, e com certeza isso vai ajudar a ampliar as visões e as posturas que as pessoas têm em relação a todas as coisas, né? Então, super importante, muito bom. Muito obrigada, esperança. Uma tarde ótima. Ai, que bom. E olha, super prazer, então, mais uma vez, eu queria te agradecer imensamente, agradecer também